Foi lançado um novo episódio de Miraculous Ladybug, a psicocondutora, e nesse vídeo eu vou analisar com vocês todo esse episódio completo. Se você quiser entender o que aconteceu, é só continuar assistindo o vídeo. Bem, o episódio começa com a Ladybug e a Vesperia salvando pessoas de um trilho de trem de um super vilão gigante. Basicamente, então, a Vesperia salva as pessoas do trilho de trem e a Ladybug, ela vai e salva essa personagem que apareceu no episódio Tormenta 2. Só que então, ela fica muito assustada e pede pra Ladybug soltar ela. Vesperia pergunta a Ladybug se ela quer cuidar do vilão enquanto que ela salva as pessoas do trilho de trem e o episódio começa. Bem, no início do episódio está a Marinette e a Alia. Ela está com essa nova personagem e elas estão cuidando das plantas. Só que essa personagem fica assustada com as borboletas e sai correndo. Então Marinette e a Alia conversam com elas e essa personagem diz que depois que ela ficou akumatizada, ela tem medo de algumas borboletas. Porém, ela se assustou também de uma joaninha. E a Marinette diz que não faz sentido, já que, por exemplo, a Ladybug, ela ajuda as pessoas. Então, pelo menos joaninha, ela deveria se controlar. Bem, mas aí os amigos da Marinette e ela percebem que ela continua com essa preocupação. Então a Marinette vai conversar com seus amigos para ela ir para tentar buscar ajuda ou melhorar com isso, pois ela quer parar até de sair de casa. Então o Max, ele tem uma ideia, ele revela para ela que ele é autista, sim, e basicamente ele diz que percebeu isso consultas psicológicas, e basicamente ele fala que ela pode ajudar ela. Porém ela diz que ela não é autista, porém ele falou que ela pode ajudar ele mesmo assim, independentemente disso. Bem, então o Ray fala que isso é algo ridículo, que ele não faria, e a Alia dá uma boa de uma resposta pra ele, que ele está errado, porém. Mas então ela aceita e ela vai lá para a psiquiatra. Bem, então ela vai para a sala de psiquiatria junto com a Marinette e os seus amigos para dar um suporte a ela, e é apresentado a personagem que é uma psiquiatra. Basicamente essa personagem vai ajudar ela a resolver seus problemas psicológicos. Então ela vai conversar com ela na consulta. Ela pergunta a ela se ela tem algum problema com borboletas, e então ela fala que um dos motivos disso foi porque ela foi akumatizada. Bem, é mostrado ela na escola e ela basicamente no início ela tinha muitos problemas de socialização e tinha dificuldade de falar com as pessoas. E bem, na escola deles tem um lugar onde tem várias borboletas e o que acontece é que ela tem um repelente de borboletas, pois ela não gosta de borboletas. Então depois é mostrado a Alia e o Adrian conversando com a Marinette. Basicamente a Alia está explicando para a Marinette e o Adrian como basicamente é que funciona uma consulta com uma psicóloga. Ela fala para Marinette que mesmo ela ajudando o Adrian, a psicóloga seria algo bem mais útil para o Adrian, que pode ajudar ele em várias situações. A Marinette ela acha estranho, mas depois a Marinette ela percebe que isso pode ser algo bom também para o Adrian, aparentemente. A nova personagem ela explica para a doutora como foi que aconteceu para ela ter medo de borboletas. Basicamente ela explicou que ela foi akumatizada. O motivo dessa akumatização é porque como ela tinha medo, o Ray e os seus amigos basicamente trancaram ela dentro da estufa onde tem várias plantas e lá tinha muita borboleta, fazendo ela ficar um pouco assustada, fazendo ela sendo akumatizada. Basicamente ela disse que não se lembra do que aconteceu, mas ela viu em imagens e vídeos. Ela se transformou em uma super vilã com formato de borboleta e atacou Paris. Basicamente a Ladybug teve que enfrentar ela junto com o Cat Noir e o Pegasus, derrotando ela. Então esse é um dos motivos do porquê ela não queria mais se aproximar de borboletas, pois ela não quer ser akumatizada novamente. E a doutora diz que o medo dela é bem significativo. Aí então a doutora pergunta por que ela tem tanto medo de ser akumatizada antes dela ser akumatizada, isso se ela for. Então a personagem explica que é que quando ela foi akumatizada, ela perdeu a noção de muita coisa, de tipo, quando foi isso e o que ela fazia enquanto ela estava akumatizada, fazendo ela ficar preocupada. Então, depois disso, ela viu algumas borboletas que fazia pensar que ela poderia ser akumatizada. A doutora disse que elas podem conversar, então, uma nova ideia na próxima sessão. Só que ela surta a Agnes. Ela basicamente fala, como assim você não vai me ajudar agora? A psicóloga, ela queria que a psicóloga já ajudasse ela. Porém, a psicóloga disse que esse quesito, ela vai ter que fazer sessões até melhorar aos poucos e não existe soluções mágicas na psicologia às vezes.
Então basicamente ela surta dizendo que queria melhorar de uma vez e vai embora, fazendo então a psicóloga ser akumatizada. Só que quando ela vai ser akumatizada, Marinette e seus amigos então vai tentar ir atrás dela. Então a psicóloga é akumatizada, só que quando ela vai ser akumatizada, ela debate com a Layla, dizendo que ela não vai deixar a Layla usar ela para ser manipulada e fazer mal aos outros. Mas a Layla diz então que na verdade ela pode usar ela para fazer o bem às pessoas, ajudar elas psicologicamente com uma solução mágica. E ela não acredita, porém ela diz que pode, assim como a Ladybug usa joaninhas mágicas, fazendo ela ser convencida de se transformar em uma vilã. Então ela se transforma na psicondutora. Então ela é akumatizada. Então ela ganha um carro motorizado e vai atrás da Agnes. Basicamente então Ladybug Cat Noir se transforma e bem, a super vilã ela consegue achar a Agnes e então ela usa a habilidade dela. Basicamente ela pega a Agnes e cura ela de todos os seus traumas, vamos dizer assim, fazendo ela ficar bem, fazendo até a Ladybug estranhar, tipo, ela é uma vilã ou o que afinal? Então a Ladybug chama o Cat Noir e alguns reforços como a Purple Tigress e o Pegasus, e basicamente eles quatro vão lutar contra essa super vilã, enquanto ela vai ajudando as pessoas psicologicamente. Porém elas ficam meio estranhas, elas ficam despreocupadas demais de tudo. A Ladybug e o Cat Noir vai lutando contra ela, fazendo o Pegasus usar vários portais e até Purple Tigress usar o colisão no chão. Porém o carro dela é um carro bem inteligente que se adapta a várias situações. Então a Ladybug e o Cat Noir tem que usar planos diferentes. Então Ladybug chama mais reforços, como por exemplo a Rena Rouge, que fica fazendo ilusões para tentar fazer essa akumatizada se distrair, a Polymouse, que faz também ela ter dificuldades ao dirigir. E bem, acontece então que junto com a Rena Rouge e o Pegasus, que ela cria uma ilusão, a akumatizada ela cai na água com um carro, fazendo então a Ladybug e o Cat Noir conseguir fazer pelo menos o carro dar uma parada de dirigir. Cat Noir entra na água e se transforma na versão aquática, porém a akumatizada ela não consegue capturar o Cat Noir, fazendo então ele também ser curado, e o problema dele psicológico era a sua identidade secreta, fazendo então ela também meio que curar disso, fazendo então o Cat Noir não ter problemas em revelar a sua identidade secreta. Porém a Layla Rossi ela tenta descobrir qual é o segredo do Cat Noir e a sua identidade, tirando também um pouco dos seus poderes. Então, o Cat Noir, quando ele vai tentar revelar a sua identidade secreta, a psicóloga antes não concorda muito com a sua identidade secreta, mas então a Layla manipula ela, fazendo parecer que isso seria uma coisa boa. E quando o Cat Noir vai tentar falar sobre a sua identidade secreta, a Ladybug usa o talismã, que é um hambúrguer, na boca dele e coloca na boca dele para ele não revelar a sua identidade secreta, fazendo sentido ao talismã. Elas duas começam a lutar e junto com a ajuda da Polymouse, Ladybug ela consegue derrotar a vilã. Ladybug então destrói o objeto akumatizado, então a vilã é finalmente derrotada. Bem, Ladybug dá um talismã para ela. Ladybug explica para a psicóloga que ela faz um bom trabalho ajudando as pessoas e que não existe soluções mágicas para tratar psicologicamente as pessoas, e sim que precisa de um bom tempo. Então a psicóloga junto com a Marinette e seus amigos faz uma dinâmica com a personagem para ela enfrentar um pouco a sua preocupação com borboletas, fazendo ela enfrentar aos poucos o seu medo, fazendo ela ser ajudada, e todos parabenizam a ela. E bem, a Marinette se ajuda ela bastante, e isso é muito legal, ela consegue enfrentar bastante seu medo. Logo após é mostrado no final do episódio, e logo após é mostrado que o Adrian também agora ele vai pro psicólogo. Isso vai ser algo bem importante, bem legal. Então isso pode ajudar o Adrian de várias formas. Então o episódio agora acaba. E aí, o que você achou?